Você tem dor na coluna e está à procura de quiropraxia ou de osteopatia? Fica aqui comigo que eu vou te falar um pouco mais sobre o que eu, neurocirurgião e cirurgião de coluna, penso sobre essas profissões. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que no Brasil, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia, elas não são consideradas profissões independentes. Isso significa que, legalmente, para praticar quiropraxia ou osteopatia no Brasil, o profissional deve ser primeiro um fisioterapeuta registrado. Existem certas diferenças entre a quiropraxia e a osteopatia. A ideia por trás da quiropraxia é que uma coluna desalinhada pode causar interferências no sistema nervoso, levando a dores e outros problemas de saúde. Ao corrigir esses desalinhamentos, os quiropraxistas acreditam que podem ajudar o corpo a se curar de forma mais eficaz. A osteopatia é uma prática semelhante à quiropraxia, mas a osteopatia adota uma abordagem mais holística, considerando o corpo como um todo. Ambas as técnicas elas visam melhorar a saúde e o bem-estar do paciente através de métodos não invasivos e sem o uso de medicamentos. Ou seja, são profissionais que devem ter formação em fisioterapia, né, e estudam bastante para trazer benefício para os pacientes que sofrem com dor na coluna. O que eu gostaria de destacar é que tanto a quiropraxia quanto a osteopatia utilizam técnicas de manipulação da coluna vertebral. Essas manipulações são baseadas na premissa de que contraturas musculares e desalinhamentos vertebrais podem causar dor e disfunção. E ao realizar esses ajustes e manipulações, o objetivo é restaurar o alinhamento adequado da coluna vertebral, aliviando a tensão muscular e melhorando a função locomotora, a função neuromuscular. Existem estudos que mostram, sim, benefícios das técnicas de manipulação da coluna no tratamento das dores relacionadas a ela. Por exemplo, uma revisão sistemática publicada em 2019 no British Medical Journal, que concluiu que a terapia de manipulação espinhal no tratamento da dor lombar traz benefício, mas esse benefício é similar a outras terapias recomendadas pelo médico para o tratamento dessas doenças. Ou seja, tem benefício, mas os riscos envolvidos na técnica eles precisam ser considerados e comparados aos riscos de outros tratamentos que são recomendados, como a fisioterapia convencional e medicamentos. Assim como grande parte dos trabalhos realizados em reabilitação, esses estudos com manipulação da coluna, frequentemente eles carecem de evidências mais robustas, e que sejam de melhor qualidade. Muitos dos estudos existentes apresentam limitações metodológicas, assim como o tamanho pequeno de amostra, falta de grupo controle e uma variabilidade nos métodos de aplicação da técnica, que não permite a gente comparar tudo junto. Mas eu repito, essa falta de evidência não é exclusiva da quiropraxia ou da osteopatia. Inúmeras técnicas utilizadas em reabilitação carecem de evidências mais robustas e ainda assim são utilizadas, geralmente pela experiência do profissional que está acostumado a cuidar de pacientes com dores na coluna. Bom, tudo bem, mas quais são os riscos então, Se o paciente apresentar instabilidade da coluna, déficit neurológico ou uma hernia de disco extrusa, por exemplo, qualquer manipulação da coluna pode piorar o quadro clínico e trazer consequências graves. Eu tenho uma visão enviesada, obviamente, pois no meu consultório chegam as tragédias que acontecem com pacientes após sessões de manipulação da coluna, seja quiropraxia ou osteopatia, e por conta disso eu já vi muito caso grave acontecer. Mas como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que bons profissionais podem sim ajudar uma série de pacientes, especialmente com essa visão mais holística e o conhecimento que esses profissionais, que acima de tudo devem ser bons fisioterapeutas, podem passar para os seus pacientes. Bom, mas como saber então se a situação da minha coluna permite essas técnicas? Na consulta com o neurocirurgião ou o cirurgião de coluna, esse profissional deve fazer um exame neurológico minucioso e deve avaliar com cautela os exames de imagem, Alguns sinais de alerta precisam ser atentados e o paciente deve ajudar na identificação deles. Então, principalmente perda de força ou de sensibilidade nos membros, dor incapacitante na coluna, dor refratária às medidas iniciais como analgésico simples, dor com irradiação para o membro inferior, no caso da coluna lombar, e para o membro superior, no caso da coluna cervical. São
esses os principais sinais de alertas que o fisioterapeuta também deve conhecer, ele também deve realizar a avaliação física e dos exames de imagem antes de considerar a manipulação da coluna. E na dúvida, checar com o profissional que indicou a fisioterapia se a técnica não tem risco de prejudicar o paciente. Ok, e quais seriam essas consequências, né, da utilização da manipulação da coluna nessas situações? Então, há um risco de piorar a estabilidade da coluna, sem dúvida há risco de dano neurológico irreversível e existem inclusive relatos de situações catastróficas com lesões arteriais, né, inclusive com morte após uma sessão de manipulação da coluna. Então, resumindo, né, as técnicas de manipulação da coluna podem ajudar, mas como neurocirurgião, eu acredito que os benefícios, na maioria das vezes, não compensam os riscos relacionados à manipulação da coluna. Pelo menos até que pesquisas de alta qualidade estejam disponíveis para confirmar a sua eficácia de maneira mais conclusiva. Eu não costumo indicar essas técnicas, né, mas quando o paciente não tem nenhuma das situações mencionadas e o risco de algo grave acontecer é menor, eu costumo deixar o paciente escolher se quer tentar a técnica ou não. Mas eu explico que, acima de tudo, né, eu acredito que os reais benefícios da reabilitação vêm do que o paciente consegue realizar com o próprio esforço, que consiste em ganho de força, ganho de flexibilidade, melhora postural, através de exercícios físicos realizados inicialmente com o auxílio do fisioterapeuta, mas depois de uma forma individual ou com auxílio aí de um educador físico. Mas o ponto que eu queria ressaltar é que dificilmente uma técnica em que não é necessário nenhum esforço do paciente, ou seja, o paciente fica deitado recebendo a terapia, seja quiropraxia, seja acupuntura, seja massagem, dificilmente essas técnicas vão trazer algum resultado duradouro. Podem trazer um benefício imediato, mas a cura das dores da coluna geralmente aparece quando o paciente entende que ele mesmo precisa se esforçar diariamente para atingir o seu objetivo de uma vida sem dor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com o seu familiar ou um amigo que possa também se beneficiar dessas informações. E até o próximo vídeo.